Olá! Cada um dos 10 mandamentos traz uma mensagem espiritual poderosa. A começar pelo primeiro. O Egito ficou para trás, mas essa história está longe de ter acabado. É muito interessante o momento, né? Porque um grande milagre aconteceu. Moisés, com 600 mil, sabe que tudo isso é código, né? Conseguiram escapar do Egito, atravessar o mar e estão agora no deserto. Mas é um momento muito difícil, porque o povo está reclamando, imagina a dificuldade, né? No Egito eles eram chicoteados, mas eles tinham alimento garantido, e agora estão no deserto, numa viagem que tem um paralelo enorme com a nossa vida. E o que acontece agora? Acontece uma coisa muito bonita no texto da Torá. Ele tem um único momento que se fala de um mestre de Moisés. Moisés sempre tinha uma relação com o divino, mas você não ouve falar em mestre. E agora aparece uma pessoa orientando Moisés como um mestre, Itró, o seu sogro. É profundo porque esse sogro que dá orientação a ele é um pagão. Não é do caminho espiritual dele. Aonde a gente aprende muito com isso. Aprende primeiro a ser aberto a todos. Como dizia Salomão, sábio aquele que aprende de todo homem. Essa é a primeira coisa. Depois a humildade de Moisés, que era um homem que falava com o sagrado, líder de todos aqueles, mas pôde ouvir alguém de um outro caminho orientando ele, e dali ele começa novamente uma jornada. Paramahansa Yogananda foi um mestre que viveu no século XX, né? Não é do caminho espiritual da Kabbalah, mas dizia o mesmo. É interessante a gente encontrar os pontos de interseção entre os caminhos. Né? Ele falava o quê? Ele falava da importância dos mestres dele na vida dele, que ele jamais seria quem ele foi sem um mestre. Então é importante saber que às vezes nem o seu mestre tem que ser o melhor do mundo, mas é muito difícil seguir um caminho espiritual sem uma orientação. Até porque ela provoca uma coisa muito importante que é a humildade. Quando você está diante de um mestre, você se sente humilde. E humildade é fundamental para abrir o caminho da luz. O momento é interessante em termos de numerologia também. Foram 8 dias na passagem do mar, no tempo que até abriu o mar, até eles cruzarem o mar todo até o deserto. Né? Depois são mais 42 dias até receberem os 10 mandamentos. Os primeiros 8 dias são chamados de Peiser, um período fundamental dentro do calendário cabalístico. Os outros 42 completam um período que vai até Shavuot. É muito interessante tudo isso. Seja como for, depois de 50 dias, Moisés está pronto para receber os 10 mandamentos. Há muita profundidade nisso, porque leis são necessárias. Como já falamos aqui antes, tem um momento que a gente precisa de um milagre na nossa vida para largar a escravidão e encontrar um caminho realmente de luz, rumo a uma verdadeira terra prometida, um significado maior para a nossa vida. Isso é fundamental. Mas a gente não faz isso só com sagrado, só com revelações divinas. Algumas leis são necessárias mesmo. E aí vem os 10 mandamentos. Eles são inteiramente codificados. A começar pelo primeiro. Vamos então ao código do dia. O código é simples. O primeiro mandamento diz: Eu sou o eterno teu Deus. O que significa isso, né? Cada um tem uma mensagem espiritual. Estamos vendo o primeiro aqui. Deus já tinha se apresentado a todos, não precisa repetir. Ele fala isso logo no primeiro para a gente poder lembrar da presença de Deus na nossa vida. Isso é muito profundo. Quem é Deus? Deus é essa força maior que está em tudo, nesse universo e em outros. Deus está dentro de cada um de nós. Está dentro, está fora. Está nas relações humanas, está nas paisagens. Deus está em tudo. E a gente precisa lembrar dessa figura magnânima que é Deus. Por quê? Caso contrário, a gente se esquece e fica pensando só nos detalhezinhos de cada dia. Por exemplo, eu não consegui aquilo que eu precisava, mas eu vou conseguir. Eu tenho aqueles problemas do passado que eu não sei perdoar. Eu tenho questões de família, eu tenho questões com amigos que eu não... Um monte de questão que não leva a lugar nenhum. Eu tenho que enriquecer, viver através de ouro, de prata. Tudo isso vai tirando a gente da experiência do divino. O divino é uma experiência. É através da meditação, através de uma boa ação, através de uma oração, através do coração aberto. Esse primeiro mandamento é realmente valioso. Eu sou o eterno teu Deus. Que todo dia a gente possa acordar e dormir lembrando que é uma divina, uma experiência muito maior do que só o exercício de ganhar e perder, de enriquecer, de empobrecer que a gente tem na nossa vida. Não por acaso, no final da porção aparece uma lei complementar que fala: não farei deuses de prata e ouro. É a mesma coisa, né? O que significa? Vai vir depois do segundo mandamento da idolatria. Está falando para a gente o seguinte: não perca tempo, a gente precisa de uma condição econômica mínima para poder se sustentar e até dedicar a sabedoria. Mas não faça disso um culto à matéria, um culto às coisas que não vão resistir à sua morte. A gente precisa entrar naquilo que é mais profundo, mais abençoado na nossa vida. Eu sou o eterno teu Deus, tem grande profundidade. E é preciso uma meditação também para a gente compreender melhor isso. Então nós vamos encerrar essa aula que fala de um tema tão bonito como a revelação dos 10 mandamentos no Monte Sinai, no pé do monte. E é interessante que a Torá diz que tinha um som incrível do shofar, um momento mágico, de muita beleza espiritual.
A gente reproduzir um pouco disso aqui, sentindo a força do primeiro mandamento, eu sou o eterno teu Deus, sentindo a força do divino na nossa vida. E a gente usa esse som não como um som comum, mas um som espiritual, para que a gente possa escutar também um chamado para a presença do divino na nossa vida. Então, vamos preparar para ouvir? Desejo uma ótima semana. Shavua Tov!